tarefa desafiadora estar aqui com vocês hoje. Depois de uma palestra brilhante como essa que o professor Paulo Furquim ministrou, com informações tão relevantes e tão importantes para o setor, para a gente estar entendendo um pouquinho mais como as coisas funcionam. Esse estudo foi desenvolvido, teve entrevistas feitas na ANS, e a gente sente orgulho e fica muito contente de estar aqui hoje, podendo participar dessa divulgação, desse trabalho, que acho que é importante para o Brasil e para a sociedade como um todo. A segunda tarefa que eu tenho, que é bastante desafiadora, infelizmente o doutor José Carlos Abraão não pôde estar presente hoje, e eu tive que vir no lugar dele tentar chegar o mais próximo possível do nível de informações que ele poderia estar passando para a gente. É muito importante a gente ter oportunidade no Brasil de cada vez mais poder estar transmitindo conhecimento, transmitindo informação, dando transparência às informações públicas e cada vez mais dando transparência ativa a essas informações e possibilitar esse ambiente de debate, de diálogo, de discussão, trazer isso muito para a academia na perspectiva de estudos técnicos importantes que possam ser desenvolvidos. E, nesse sentido, eu tenho que parabenizar muito essa iniciativa do INSPER, essa iniciativa que está sendo coordenada pelo professor Paulo Furquim, que, sem sombra de dúvida, é o que a gente tem de visão de futuro para a gente conseguir alcançar boas políticas públicas para o nosso país, e aí falando muito na perspectiva da ANS como agência reguladora que precisa estar à frente desse processo de trabalho, né? E a participação, o diálogo, seja com a academia, com a sociedade de estudantes, seja com as operadoras, seja com os prestadores, com os beneficiários, é somente assim que a gente vai poder estar elaborando novas políticas e tentando adequar a essa mobilidade, a essa evolução contínua que a gente tem, tanto do processo da sociedade, como dos processos tecnológicos, dos processos regulatórios que a gente precisa estar implementando num setor que tem uma perspectiva que é muito importante. Ele tem a questão econômica, que é bastante forte e nunca pode ser esquecida, e tem a perspectiva social. A gente está falando sobre vida, sobre saúde, que é o bem maior que qualquer um de nós temos aqui, né? Sem isso, a gente não conseguiria nem estar aqui hoje assistindo esse evento. Bom, falando um pouquinho sobre a Agência Nacional de Saúde, essa apresentação, já dei autorização, está disponível para que todos possam depois fazer o download aqui no INSPER. A Agência Nacional de Saúde é uma agência reguladora que ela cuida de toda a saúde suplementar, que envolve, na questão de uma maneira mais simples, os planos de saúde que todos façam a aquisição e tem que fazer ter de retorno à prestação assistencial. A agência ela tem por finalidade institucional a defesa do interesse público, né? Defender que aquilo que foi contratado, aquilo que foi pactuado com as empresas seja de fato entregue a contento e tem a contraprestação desse serviço que o beneficiário tem que fazer. Tem a regulação setorial, ou seja, de que forma que esse setor ele vai se desenvolver, de que forma essa assistência tem que ser prestada aos beneficiários. Contribuir para o desenvolvimento de saúde do país. Saúde, independentemente de ser pública ou privada, ela é uma única saúde. E essa única saúde ela tem vertentes diferentes, mas o fim é uma pessoa saudável, tendo o socorro necessário naquele momento que ela tem algum tipo de debilidade de saúde. O marco legal da agência é basicamente baseado na 9656 e na 9961. Como é que a agência ela se coloca nesse setor de saúde suplementar? Se a gente verifica essa tríade, a ANS ela fica envolvida com os beneficiários dos planos de saúde, seriam os compradores, como o professor Paulo Furquim denominou, as operadoras e os prestadores. Nessa relação, a agência ela tem uma ação mais forte em relação à operadora, que é o que o nosso marco legal permite. Em relação aos prestadores, a ação da agência ela é um pouco menor. Acho que é necessário sim, que se reveja isso, porque se a gente tem um tripé que não tem uma regulação equilibrada, fica difícil você dar o equilíbrio e sustentabilidade para o setor. Mas no contexto legal que a gente tem hoje, é o contexto que a gente está atuando com principalmente o 9961 e a 9656. E o que a agência faz? Ela tem, sim, que fazer uma regulação econômica, uma regulação assistencial, ela tem que buscar a fiscalização setorial e a indução da qualidade.
A gente vive num setor que não posso olhar puramente a versão econômica do assunto, porque a gente está lidando com vida, a gente está lidando com saúde. Tem uma questão do direito social que está embutido nisso, do direito do consumidor, da assistência à saúde. Só que você buscar o equilíbrio disso não é fácil. Se fosse, não precisaria de uma agência reguladora. Se fosse, nós não estaríamos aqui discutindo esse assunto e colocando cada vez mais em pauta a necessidade desse diálogo, dessa conversa para a gente fazer uma transposição por um futuro cada vez melhor. Quais são os 3 pontos principais que a agência sempre busca? Qualidade, com eficiência, com eficácia, para que a gente consiga alcançar um equilíbrio e uma sustentabilidade para esse setor. Nesse quesito, aqui a gente traz algumas informações, dados que estão públicos. Quem quiser acessar o site da agência, ans.gov.br, tem uma série de informações que podem ser coletadas. A agência continuamente faz um trabalho de transparência ativa, divulgando seus dados, verificando de que forma a gente... E não é a divulgação do dado pelo dado, mas divulgar o dado que seja inteligível, que qualquer um possa acessar e compreender esse dado. É um desafio, porque não é fácil fazer esse tipo de divulgação. São dados extremamente técnicos e, muitas vezes, se você coloca numa linguagem técnica, é como se você não estivesse dando a transparência desses dados. Fazer esse dever de casa é um ato contínuo de sempre buscar essa transparência ativa. Aqui a gente pode ver, a gente tem um setor que, como o professor já colocou, de 48 milhões de pessoas. Ele teve um declínio nos últimos meses, mas ainda tem uma pujança, tem uma representatividade muito grande no cenário nacional, né? Nesse setor, a gente tem uma taxa de cobertura de 25%, há pouco tempo era 27%, já baixamos um pouquinho para 25% da população. Planos novos e planos antigos. O que é isso? Antes da Lei 9656, já existia plano de saúde. Nós temos plano de saúde desde a década de 40, a evolução dos planos de saúde, como é que a história começou. A gente começou lá atrás com as empresas que começaram a ofertar os seus, assistência à saúde aos seus beneficiários. Então, começou basicamente com os planos coletivos. Ao longo desse período, principalmente na década de 80, que você começou a ter um pouco mais de pujança na negociação de planos individuais, mas fortemente sempre foi um setor muito vinculado a planos coletivos. Com isso, a gente tem alguns planos que foram anteriores à lei, que têm requisitos diferentes, que é o que a gente chama de planos antigos. Hoje, a gente tem em torno de 11% desses planos ainda vigentes. Houve, no momento da instituição da lei, a possibilidade de você fazer a migração, sair desse plano antigo, naquela formatação pré-estabelecida, para ficar dentro do arcabouço legal da 9656, que trouxe uma série de requisitos, direitos e deveres para todos os participantes desse setor. E houve muito, mas ainda se tem um volume bastante razoável de pessoas que estão numa contratação anterior à lei e que foi mantida a forma como foi pactuado esse contrato até então. A gente tem em torno de 80-20, 80% de planos coletivos e 20% de planos individual. Essa proporção ela se manteve ao longo do tempo. Obviamente, como começou com planos coletivos, inicialmente a gente tinha um grau muito maior de planos coletivos. Na década de 80 que você começou realmente a fortalecer e crescer os planos individuais, e ao passo que se chegou nessa proporção de 80-20, 80 coletivo, 20 individuais, essa proporção vem se mantendo com poucas variações em relação a essa distribuição. Atualmente, a gente tem em torno de 1.333 operadoras, variando de médicos hospitalares e odontológicas, a taxa de cobertura de 11%, e aqui só que ativa com beneficiários, a gente tem operadoras ativas de 1.113 operadoras. Mais um pouquinho de informação. Planos registrados. Nós temos quase 54 mil planos registrados na ANS. O professor Paulo Furquim, ele colocou que a gente não tem planos com coparticipação muito divulgado no mercado, concordo com ele, mas vocês sabem que a gente tem 47% desses quase 54 mil planos com coparticipação, embora não seja uma prática muito usual no mercado de utilização. Então, quase que metade dos planos de saúde existe essa possibilidade. Essa é uma tendência de futuro? Ao que tudo indica, ao que os estudos apontam, sim. Mas essa também é uma mudança cultural para o brasileiro, que ele tem uma visão de como utilização do plano de saúde, como o Dr. Paulo muito bem apontou, de eu tenho meu plano, passo mensalidade, tenho direito a tudo o tempo todo. Só que isso tem custo.
né? Saúde não tem preço, mas tem custo. E a gente tem que olhar nessa perspectiva e a gente tem que divulgar isso para a sociedade. Nós temos que internalizar. Na hora que eu faço vários exames com laboratórios diferentes ou que eu vou a vários médicos para a mesma situação, eu estou encarecendo essa cadeia, eu estou dificultando cada vez mais que outras pessoas tenham acesso. Aí tem todas as questões da judicialização, que o professor Paulo colocou, que também encarece, que na hora que eu entro, que eu sou uma pessoa que eu tenho um acesso, não que as pessoas não tenham que buscar o judiciário, cada um tem que buscar os seus direitos, sim, mas tem que se fazer essa verificação. Na hora que a pessoa busca o judiciário e aquela pessoa tem concedido uma liminar para ela ter um determinado tratamento, um determinado medicamento, ela está retirando recursos desse setor e aquela outra pessoa pode estar ficando descoberta porque esse recurso está desviando para uma outra pessoa, seja no público ou no privado. A lógica, o dinheiro é finito, né? O recurso é finito, as necessidades são infinitas. Aqui é só uma distribuição de como é que está o plano. E a gente começa a falar um pouquinho sobre a receita de contraprestação. Ao longo do tempo ela tem evoluído, mas ao mesmo tempo a gente tem as despesas assistenciais aqui em verde que também tem crescido, e nem preciso entrar em muitos detalhes, que o professor Paulo já colocou muito bem como isso tem crescido. E, proporcionalmente, as despesas assistenciais têm crescido muito mais do que as despesas administrativas, como algumas pessoas às vezes querem colocar, mas está crescendo o custo administrativo. Cresce, mas proporcionalmente menor. Aqui, a receita de contraprestação dos serviços odontológicos, a gente vê um parâmetro diferente. Lá no gráfico anterior, você verifica que tem um crescimento contínuo e paralelo, tanto da receita como das despesas. No odontológico, a gente ainda está no processo de evolução, de crescimento e de aceitação dessa formatação de como é o plano odontológico, e por isso a gente tem uma conotação um pouco diferente dessa distribuição. Quando a gente coloca sobre as receitas e despesas das operadoras, de novo, a gente traz um gráfico aqui até 2015, de que o professor trouxe até 2016, mas não muda muito nesse início de ano ainda, mantém esse mesmo paralelismo. E aí, quando a gente fala sobre a distribuição, a taxa de cobertura, em torno de 25,17% da população tem cobertura assistencial de plano de saúde. Obviamente, a gente tem uma concentração muito maior no Sudeste, como não poderia deixar de ser, a gente tem uma densidade demográfica muito grande, a gente tem não só uma densidade demográfica, onde você também tem onde se encontra o maior número da rede assistencial no país, estão aqui de todos os sentidos. Você verifica que existem áreas que você tem digamos, uma redução da cobertura assistencial, mas que o que a agência fez? Ela editou algumas normas em que, independentemente de ter naquela área, é possível que uma pessoa que tem um determinado plano, ela possa migrar para uma outra localidade para conseguir manter essa cobertura. Porque a gente tem que levar em conta, a agência ela não pode chegar e exigir que em todas as cidades existam todos os tipos de prestadores. Seria economicamente inviável que você fizesse a manutenção numa cidade pequena de uma rede hospitalar que seria subutilizada e que encareceria ainda mais esse setor. Por isso, a agência verificou uma possibilidade regulatória de permitir que essa pessoa fosse transferida por uma outra área geográfica para ela receber esse atendimento assistencial, que é o que a gente precisa num país numa dimensão continental e com uma distribuição populacional tão dispersa como a gente tem, né? A gente verificando aqui alguns dados do como é que se faz. Muitas vezes o cidadão, o usuário de plano de saúde, ele não tem ideia do que representa esse setor, do quanto se gasta, do quanto que é utilizado e do quanto que ele se insere nisso. Esse dado está um pouquinho tentando modificar, trazer essa informação do que aconteceu em 2015. A gente teve quase 300 milhões de consultas ano passado, 266 milhões, 7,9 milhões de internações, são parâmetros altíssimos que a gente tem, 747 milhões de exames complementares, 48,4 milhões de terapias. No que a gente fala aqui em exames que saltam aos olhos, 746,9, diversos estudos vêm se dedicando sobre isso e tem feito uma sinalização bastante preocupante. A gente tem estudos que demonstram que
com a variação dependendo da corrente, da perspectiva estatística que se faça, de 30% a 40% desses exames são feitos e não são sequer retirados. Ah, não, mas a pessoa acessa pela internet. Não, não é acessado pela internet, não é retirado, e isso causa um custo, uma pressão de custo muito forte para esse setor. Então, foi o que, de novo, fazendo uma busca lá, bebendo um pouco da sabedoria do relatório do professor Paulo, na hora que você pressiona esses custos, que você vai e faz uma sobreutilização disso, você está pressionando toda a cadeia, você está tirando recursos de outras pessoas que poderiam estar usufruindo ou melhorando essa cadeia de prestação de serviços. 30% a 40% de não retirada de exames é muito alto. Seja 30%, que se fosse 20%, é uma pressão de custo muito forte que a gente tem no setor e que tem que ser feita uma releitura, tanto dos médicos na hora de fazer essa solicitação dos exames, quanto do beneficiário, quando vai e faz a solicitação do mesmo exame de contraprova o tempo todo. Existem pessoas que muitas vezes fazem o exame aqui, não, mas esse médico não é bom, ele pediu só um exame, vou nesse outro aqui. Ah, não, esse pediu 2. Aí vai no outro, pediu 10. Pô, esse médico é bom, porque ele me pediu 10 exames, ele precisava. E mais do que isso, esse beneficiário, ele tem que ter cuidado com a saúde dele. O excesso de exposição radiológica que se tem, seja de raio-x, de tomografia, isso não é positivo para a sociedade. É uma exposição, muitas vezes, que pode levar a riscos de saúde. Só que a gente não tem essa informação cruzada. Então, aquele médico não sabe que ele acabou de fazer uma tomografia, está pedindo o outro vai pedindo, e o beneficiário, ele tem que ser o tutor da saúde dele, ele tem que ser o tutor da utilização do plano de saúde. E aí, como a gente pode fazer isso? Com informação, com transparência, com educação, com eventos como esse, para a gente tentar esclarecer exatamente como é que funciona essa cadeia do setor. Quais são os desafios? Já que a gente está em tempo de Olimpíada, a gente tem muitos obstáculos pela frente e a gente tem que correr para conseguir tentar alcançar o ouro olímpico, né? A gente tem que ter garantia de acesso. Esse é o papel da agência reguladora. Promover, de todas as formas, políticas regulatórias para garantir esse acesso para aquilo que foi contratado do seu usuário. Garantir acesso o quê? Com qualidade. Não é simplesmente ter o acesso. Esse acesso tem que ser com qualidade, tem que ser meritório, tem que ser o acesso o mais tecnológico, o mais emblemático, mas principalmente qualidade não significa ser simplesmente um atendimento de ponta, mas ter o atendimento adequado à necessidade daquilo que se está tendo em saúde. Não adianta a pessoa estar com uma gripe e fazer uma ressonância magnética. Essa indicação, isso é qualidade? Não, isso não é qualidade. Qualidade é você ter adequadamente aquele tratamento de acordo com a sua necessidade e que não possa te ter efeitos colaterais. Sustentabilidade do setor. Quando se fala de sustentabilidade do setor, a ANS está falando não somente a sustentabilidade econômica ou a sustentabilidade administrativa, principalmente a sustentabilidade assistencial. Você buscar o equilíbrio dessas duas questões. Você tem que dar o acesso, tem que dar um acesso com qualidade e você tem que dar um acesso de forma que você mantenha a sustentabilidade do setor, que ele tenha continuidade. Não adianta a gente fazer tudo hoje e ruir amanhã e amanhã não ter mais nada. Então, é nessa busca de sustentabilidade que a gente tem que perseguir. Outros desafios que a gente tem, uma transição demográfica, tendência à queda de fertilidade, aumento do envelhecimento, transição epidemiológica. O Brasil, hoje, ele vive todos os cenários possíveis dentro de saúde. Você vive problemas básicos, sanitários, ao mesmo tempo se vive problemas crônicos pelo envelhecimento da população e você tem que tratar toda essa perspectiva de saúde da mesma forma, com qualidade, com cobertura, com assistência. E a gente tem uma população muito jovem, mas que está envelhecendo a passos largos. A gente tem uma população que a cada vez, graças a Deus, que eu quero envelhecer, eu quero chegar até lá, né? Mas isso faz uma pressão de como administrar, de como a gente precisa estar olhando o futuro. Esse futuro ele tem que ser traçado hoje, porque se a gente não começar a se organizar hoje e pensar de como daqui a 10, 15, 20 anos esse setor ele se sustenta, ele se mantém com garantia, com qualidade, a gente tem um sério risco de não ter nada amanhã. Então, eu quero tudo, ótimo, mas para ter tudo tem um preço. Eu quero aumentar o preço, ok, mas se eu aumento o preço, eu vou deixar de ter tudo. Então, assim, esse equilíbrio, a busca do que se deseja, dos recursos que se tem e do que realmente se
busca de qualidade assistencial o tempo todo tem que ficar na balança, tem que ser sopesado para que a gente não tenha lá no futuro problemas muito maiores. E, obviamente, no momento de crise como a gente vive, é um momento de oportunidade da gente sentar e começar a discutir e observar e fazer projeções de futuro. E nisso a academia pode ajudar muito o governo, o Estado, né, de uma maneira mais macro, da gente pensar novas políticas públicas para que a gente possa estar implementando para trazer essa sustentabilidade para o setor. Evolução tecnológica, inovação, eficiência, gastos em saúde. Na saúde, se tem sempre a questão de evoluções tecnológicas que elas, diferentemente de outros setores, ela não reduz custo, muito pelo contrário. Essa inovação tecnológica, que é importante, que a gente quer mais que aconteça cada vez mais, ela é uma pressão de custos também. Hoje, você tem várias tecnologias que são inovadoras e que mais tem que surgir. Espero que academia, cada mês estudem mais e proponham novas inovações, só que essas inovações elas não retiram o anterior. Né? O exemplo clássico que se usa você tem o raio-x, você tem a tomografia, você tem a ressonância, você tem o PET scan, e todos eles convivem e sobrevivem conjuntamente. Um não eliminou o outro. Então, você tem, novamente, o quê? Uma pressão de custos nessa cadeia. E a pressão de custos não é simplesmente aquele maquinário, mas também o prestador de serviço. A pessoa que faz o raio-x não é a mesma que faz a tomografia, que não é a mesma que faz a ressonância, que não é a mesma que faz o PET scan, e assim sucessivamente. Esse é um exemplo bastante clássico utilizado pela agência para demonstrar que as pressões da tecnologia, da inovação, ela tem um impacto bastante importante na saúde suplementar, e diferentemente de outros setores da economia, muitas vezes a inovação diminui custos, e aqui não necessariamente, muito pelo contrário, muitas vezes você traz pressões de custos para o setor. Oferta e demanda, empoderamento do consumidor, judicialização, os 3 tópicos já foram abordados pelo Dr. Paulo, e oferta e demanda. A gente verifica que teve um decréscimo dos últimos meses do quantitativo de beneficiários, da cobertura de pessoas com planos de saúde no país. Se dá num cenário de crise, obviamente que isso acontece, principalmente quando você tem desemprego. Se você tem desemprego, aquelas pessoas que possuíam planos coletivos deixam de ter, ou se elas tinham plano de individual, está desempregada, ela começa a fazer corta a escola privada, a criança vai para o público, ela deixa de ter o seu plano de saúde privado e começa a utilizar SUS. Então, são as pressões normais no momento de transição, que espero que seja breve, para que a gente possa novamente retornar a um crescimento bastante grande. Empoderamento do consumidor, se não me engano, o professor Paulo falou empoderamento do comprador, não foi? Isso é importantíssimo. Como eu disse, o consumidor de plano de saúde, ele tem que ter a possibilidade de entender o que é esse setor, entender o que é esse produto que ele adquiriu e de que forma ele está utilizando, o que está sendo pedido, e ele tem que ter a capacidade de decisão. Não a decisão médica, que isso você tem que ter o médico fazendo a decisão, mas ele tem que entender, tem que se empoderar de informações. Por isso, é tão importante eventos como esse, que principalmente num quesito de transparência, fica disponível no site para que qualquer um possa acessar. E eu acho que cada vez mais o Brasil, e aí a tecnologia foi muito positiva, principalmente a internet, da gente ter acesso à informação. Lembro quando criança não se tinha internet, era tudo recorte de jornal, o acesso à informação era muito difícil, quem tinha informação tinha poder, porque você não tinha essa informação. Graças a Deus a coisa mudou. Hoje a gente tem muito acesso à informação. O acesso à informação agora tem que ser cada vez mais qualificado. Acesso à informação com transparência. Não adianta botar dados absolutamente técnicos e que só uma pessoa que trabalha no setor vai entender. A gente tem que dar divulgação de informação para que qualquer pessoa, para que qualquer leigo tenha capacidade de ler e entender. Isso é transparência. Isso é dar realmente empoderamento para que o cidadão possa fazer as suas escolhas. Porque é uma escolha baseada em evidências, baseadas em dados, baseadas, mais do que dados, baseadas em informação. E a possibilidade de dialogar é mais uma forma da gente estar dando transparência e da gente estar empoderando esse beneficiário, esse comprador, esse consumidor ou esse paciente, como o Dr. Bron costuma sempre chamar. A judicialização, o professor Paulo falou, já mencionei rapidamente, é um direito de todos e essa é uma garantia constitucional que tem que ser exercida, mas a gente tem que ter cuidado também com os efeitos do exercício, muitas vezes, desse direito, do que isso causa de impacto no setor para o próximo.
né? Porque aquilo que eu recebo eu posso estar tirando, seja da saúde pública ou da saúde privada, eu vou estar retirando. Como eu falei, os recursos são finitos e as necessidades são infinitas. Se a gente não conseguir buscar o equilíbrio, não conseguir fazer essa distribuição o mais equânime possível, você vai ter sempre alguém perdendo nessa balança, o que não é democraticamente adequado nem o que se deseja para uma sociedade evoluída. A agência reguladora ela trabalha basicamente no Brasil em cima de falhas de mercado. Mas aí o professor Vinícius é o especialista aqui para falar muito melhor disso do que eu, né? Você tem diversas falhas, no caso das agências de infraestrutura, trabalha-se muito num mercado monopolista, mas aqui na agência, onde a gente trabalha no setor de saúde suplementar, a gente tem a questão de assimetria de informação, que é isso que a gente está tentando diminuir num evento como esse. Dar informação, buscar esse entendimento. Tem outras questões sobre a saúde privada que também estão relacionadas na assimetria de informação, ou seja, de um lado ou de outro, que se busca também trazer informações suficientes para que a gente consiga evoluir nesse sentido. Baixa coordenação, concorrência imperfeita, externalidades negativas ou positivas que se tem no setor. Enfim, é um setor que ele é bastante desafiador e que a gente precisa estar constantemente fazendo discussões, porque não é a agência sozinha que vai definir ou que vai resolver a questão do setor, é em conjunto. Cada vez mais a gente tem buscado participar de diversos eventos da academia, eventos com operadores, eventos com o sistema de defesa de concorrência, porque é no diálogo, que é na troca de informação que a gente melhora a compreensão de que cada ator desse setor tem a sua peculiaridade. E é só conversando que eu vou entender quais são as necessidades e as limitações que cada ator desse setor tem para que a gente possa tirar um denominador comum. Qual é a mudança que se pretende, né? A mudança é essa, aperfeiçoamento de elaboração de políticas públicas com avaliação de impacto regulatório. A agência cada vez mais vem trabalhando nesse quesito. Fazer políticas públicas é algo bastante difícil, porque é uma coisa que ela se perpetua ao longo do tempo, e muitas vezes você vai buscar um determinado fim, um objetivo a ser tratado com políticas públicas, mas se você não observar o efeito colateral que essa política pública pode trazer, você pode ter um resultado que você alcançou, aquele ponto específico, mas você pode ter outros resultados desastrosos. E como se evitar isso? Fazendo análise desse impacto regulatório. A agência tem feito uma série de esforços juntos aos servidores, com capacitação, com diretrizes de modelos de análise de impacto regulatório, para que cada vez mais as políticas públicas sejam mais assertivas e mais numa previsão quais são os impactos que essa política pode estar sendo implementada, né? Modelos de boas práticas de gestão, de boas práticas de políticas públicas, o diálogo com a academia, o tempo todo a agência vem trazendo a academia para dentro da agência para fazer a capacitação dos servidores. Essa é uma questão muito importante. A gente tem um corpo técnico da gente bastante qualificado, mas não é porque ele é bastante qualificado que, é uma qualificação contínua, é uma conversa contínua que tem que se ter para que a gente consiga fazer essa análise de implementação de políticas públicas com responsabilidade, com assertividade. E quais são as perspectivas, né? Essa frase do Michael Porter ela é bastante interessante porque o valor na área de saúde ele tem que ser mensurado, né? Resultados que são obtidos pelos pacientes e não pelo volume de serviço de saúde feito, que foi um pouco do que a gente acabou de falar. Maior oferta de serviço nem sempre significa melhor cuidado em saúde, o excesso de efeitos de radioterapias que muitas vezes se tem. Essa manutenção do foco no volume de serviço para o resultado do cuidado é um grande desafio. A gente tem que mudar um pouco essa perspectiva, né? Para poder a gente evoluir. Quais são as estratégias que a agência vem colocando? Saúde baseada em evidência, padronização de procedimentos, indicadores de desempenho, gestão de custos de desperdício, que é muito do que o professor fez no seu relatório e muito do que eu já coloquei aqui. Buscando sempre um trabalho com governança, com resolutividade e com sustentabilidade, sempre nas vertentes econômicas, sociais, assistenciais, que é o que a agência tem como missão a cumprir e que não é fácil, e que a gente precisa da ajuda de todos vocês e de todo o setor para que a gente realmente possa construir com acuidade essas políticas. E qual é o papel da ANS? Promover a regulação, a informação, a mediação, fiscalização e fomento. Para quê? Para que a gente alcance qualidade, sustentabilidade e accountability.
Nessa perspectiva, a agência ela faz de uma forma transparente o planejamento da sua agenda regulatória, que as diretrizes, os pilares da agenda regulatória são esses: sustentabilidade do setor, integralidade de saúde, suplemento ao SUS, aprimoramento da interfaces regulatórias e garantia de acesso à qualidade. Obviamente, em cada diretriz dessa você tem uma série de desdobramentos que são feitos com trabalho e para dar um pouco mais de garantia e de visão de futuro para que os atores que estejam envolvidos, sejam beneficiários, sejam os operadores, o que a agência pretende fazer. E a construção dessa agenda foi uma construção pública. A gente fez consulta pública, deixou disponível para as pessoas participarem. E cada vez mais a gente tem estimulado essa participação. Embora a gente tenha uma visão que ainda é muito acanhada, a sociedade ela ainda precisa se aculturar de que ela pode participar, de que ela pode contribuir e que só com a participação e a contribuição, seja da sociedade civil organizada ou não, é que a gente vai, de fato, alcançar um resultado positivo futuro. A ANS ela tem que garantir isso, a garantia do equilíbrio do setor. E, de novo, equilíbrio econômico, assistencial, social, porque só assim a gente vai conseguir perpetuar esse setor. A gente está num momento emblemático do país em termos de crise. Como o professor já trouxe, a gente está numa dificuldade no setor de saúde suplementar que precisa ser repensado. O marco regulatório precisa ser repensado? A gente precisa discutir sobre isso. A gente precisa rever algumas questões regulatórias, certamente. E essa evolução regulatória é o que a agência vem fazendo e vem conclamando a sociedade para que participe. Participe nas suas consultas públicas, participe nos seus fóruns, nos seus seminários, nas suas câmaras técnicas, nos seus grupos de trabalho. A gente tem feito uma aproximação com todos os partícipes do setor. Recentemente, o Sistema Nacional de Defesa do Consumidor começou a interagir mais fortemente com a agência. Você já tem o Judiciário participando, o Ministério Público, as operadoras, por óbvio, já têm uma participação muito grande, a sociedade civil participando também. A agência tem feito um trabalho de divulgação de informação e não somente de dados, para que qualquer um possa entender um pouco melhor o que é esse setor e ver de que forma eu posso contribuir, eu cidadão, ou eu instituição, ou eu organização, ou eu estudante, seja o eu quem for, de que forma eu posso contribuir para a melhoria desse setor, para ter uma sustentabilidade, para que a gente tenha políticas públicas mais assertivas, mais transparentes e participativas. Basicamente, gente, era isso. Obrigada, desculpa por não ter feito o brilhantismo da apresentação, seja do professor Paulo, como do Dr. José Carlos Abraão, mas é um prazer estar aqui e estou disponível para o que vocês precisarem, tá bom?